E aí, minha gente? O que podemos dizer desse filme do Predador aqui? Eu considero. Ele tem uns probleminha que são bem chato, por assim dizer, porque tu tem que. Eu a coisa se acaba, tu tem que desligar muito o cérebro pra não perceber. Ou. E eles podiam ter sido mais facilmente arrumáveis. Sabe? Eu acho ele até um pouco mais arrumável do que o Prey. Pelo menos do que eu me lembro do Prey, sabe? E cara, eles têm alguns problemas, eles têm a. Eles podem dar a desculpa de que, que até eles mesmos deram uma desculpinha no filme, tipo, essa espada eu nunca vi antes, é característica do teu clã, sabe? Então já fica gastando, tá, por isso só esse clã usa essa espada. Os outros não, então não é uma coisa, sabe? Porque fica muito. Que agora a Disney é proprietária tanto do Predador quanto do Star Wars, né? Daí sabe, uns caras fizeram só pra ter um sabre de luz, assim, sabe? Mas não fazer o sabre de luz de Star Wars, né? É uma espada com de calor, assim, estilo quase que nem os de Gundam, né? Os Red que dá esquentada, assim, no... Só que quem tinha essas armas mais eram os, né, os Akos e os Golfs, né? Ah, cara, tem coisas que. As, e sim, e tem a desculpa de que tal mídia não era canon. Porque, por exemplo, no Alien vs Predador, o que os predadores faziam um teste ali era pra pegar o canhão, né? No templo onde tinha os aliens, né? Não, ali o cara ia fazer uma caçada comum, por assim que ele podia escolher o alvo, e era pra ganhar a camuflagem, né? A cloaca, que eles chamam, não o canhão. Mas eles. Então, o Alien vs Predador não é canônico. E mesmo que fosse, eles podiam dizer, mas esse é outro clã, né? Então eles têm essa desculpinha. Mas, claro, seria um pouquinho melhor se eles já abordassem isso no próprio filme. Mas coisas que ficam mal explicadas, por exemplo, por que o Deck ficou vivo todo esse tempo, né? Se o pai era a favor de queria matar ele, não deixar nem ele ter o direito à caçada, ao teste, por que ele não foi morto na infância, sabe? Quando era bebê, sabe? Antes mesmo, porque poderia dizer, não, porque vai ver, porque ele salvou a vida do irmão, e daí os caras. Sim, mas por que deixaram ele vivo até dar a chance de salvar a vida do irmão, sabe? Porque aquela coisa. E, e uma coisa, que eu acho que é um argumento que podiam ter dado, né? Se é pra matar ele, e eles acham que ele vai falhar, deixa ele ir. Se ele falhar, ele morre. Que já é. Mas se ele tiver sucesso, fica aquela coisa. Olha ali, meu, até o mais fraco do clã, do nosso clã, um Hunter ali, né? Um que nasceu deficiente, é capaz. Então olha aqui, meu, olha como o nosso clã é foda. Até o mais fraco, até o deficiente é fodão. Vai dizer que isso não ia botar o clã lá em cima. Tipo, seria uma situação win-win, sabe? Win-win situation. Porque se falhar, falhou, tá? Ninguém esperava que tivesse sucesso mesmo e já morreu ali. Ninguém ficar sabendo que também que morreu, sabe? Até onde sabe, eles não tinham que prestar conta. Mas se tivesse sucesso, eles podiam esfregar na cara de todos os outros clãs. Que até o deficiente aí, conseguiu. Então, né? E o legal é que tecnicamente ele não precisava matar escolher. Porque não era como assim. Se eles tivessem. O pai tivesse, ok, né? Então. Quando eu vou. Ele tem direito a uma caçada, né? É tradição, né? O costume, né? Mesmo o senhor não pode desobedecer, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Ou tivesse vindo a mãe.
Se bem que a pelúcia da mãe não é muito amiguinha ali, porque quando chegou a mãe, no final ele pegou e, tipo, é minha mãe, né? Nas HQ, no Wiki lá, diz que a cultura dos Yacha, né, dos predadores, é matriarcal. Não sei se isso vai ser perpetuado nos filmes, que os filmes que são mais canônicos mesmo, que eu acho que os HQ não. Acho que talvez algumas sejam, outras não sejam. Não, acho que muitas não são. Né? Mas eu acho que se for, é meio estranho que a mãe não foi mencionada como figura de autoridade em parte alguma. Sabe? Incluindo se estava de acordo com a decisão dele ser morto, assim, não ter direito à caçada. Então isso que é estranho. Mas pra aparecer no final, assim, na nave, dá a entender que ela não é café pequeno ali no lugar, entendeu? Também, né? Porque podia aparecer, então, assim, tá, mas ele tem direito a uma caçada. A mãe podia dizer em entrevista, não, dei uma caçada pra ele. Daí o pai diz, ok, né? Vou te dar a caçada, então tu vai caçar o. Assim, pô, mas ninguém. Isso é sentença de morte, isso, né? Essa caçada não é uma caçada. Ah, mas tu queria uma caçada, tu tem a caçada. Vai. Prefere morrer aqui? Daí tá, não, então, sabe? Então eu pego isso aí, sabe? Cara, daí não teria provavelmente ser do irmão sendo morto, sabe? Aquela coisa assim. Mas. Seria aquela coisa. Tipo, dei a caçada, mas a caçada foi uma sentença de morte, né? A própria evolução dele. Porque ele evoluiu pro planeta, assim, mas tipo, tipo, ele não ganhava do irmão dele na espada. E o irmão perdeu pro pai. Quando ele volta, sem ter nenhum tipo de treino em especial em combate com as, sabe, com as coisas, ele ganha ridiculamente fácil dos dois veteranos que estavam do lado do pai dele, que seria, tipo, né, os mais fodalhão do clã. E ganha do pai também muito fácil. Tipo, por quê? Como? Assim, né? Que não passou por nenhum grande treino, não passou por sabe, nada. Não ganhou nem equipamento, não tá usando nenhum equipamento especial, nada. Lutou sozinho, né? Então, né? Não tô dizendo que a sequência de ação não foi bacana, sabe? Tudo mais, né? Mas, tipo, se não ganhava do irmão antes e o pai ganhava do irmão, como é que ganhou de enfrentou dois predadores sozinho, e depois enfrentou o pai, sabe? Tipo, e o pai nem surpreendeu dele ganhar, tipo, porque o cara. Tecnicamente, sim, o cara já viu ele ganhar de dois sozinho, predador, né? Que não era veterano, fodalhão sozinho, e o pai, tipo, nem piscou, entendeu? Que o pai devia ficar assim, tipo, como assim, né, meu? Como é que esse fraquinho aí ganhou dos dois, assim, tipo. Ele já deveria tipo, considerar, pô, quem sabe, né? Quem sabe o cara que ele já deveria fazer ele se provar o valor, né? Primeiro, tipo, tá, ele voltou vivo. Se bem que ele foi pra caçar o Kalish, né? E ele volta e apresenta um crânio de sintético tipo, essa é minha caçada, né? Tipo, como assim, né? Tu foi lá pra. Isso é minha caçada, meu troféu, sabe? Tipo, ficou meio, tipo, como assim? Fica meio óbvio que o pai não ia dar. Tipo, tu foi pra lá pra pegar um crânio e tava vivendo com um outro crânio que. Sabe? Com uma coisa se ele viesse com outros. Talvez. Ou com uma pilha de crânio, assim, de sintético, né? Porque ele derrotou um exército de sintético, sabe? Se ele viesse com uma pilha, sabe? Tipo. Um amontoado de crânio, sabe? Tipo. Até seria. Sabe? Seria diferente, entendeu? Ele veio lança só um coisinho assim, sabe? Então. Ah, e também uma coisa, né? Se o deck já tinha salvo a vida do Quay quando eles eram criança, pelo que eu entendi, né? O deck já não deveria ter provado o valor dele pro clã, né? Ou então
o Quay não deveria ter, tipo, caído em desgraça por ter a vida salva pelo o irmão que é o deficiente, o fraco do clã. São coisas assim que fica. Bom, daí tem aquela coisa, né? Entra o Quay, né, faz o coisinho ali, o cara da nave até a nave partir, o cara vê eles matar, né? O pai matar o Quay. Depois troca a cena, a nave tá dando os problemas na nave, porque sim, tá caindo ali. Eles saem num tipo de um casulo de fuga ou algo assim, bem estranho. Acho que o casulo de fuga mais WTF que eu já vi. Geralmente não é bem uma cápsula de fuga, mas né, quase como uma coisa de uma motinha, alguma coisa assim. Sabe? Que fim a nave levou a gente não viu, né? Eu até achei que a nave tivesse explodido na estratosfera, né? Na reentrada, coisa assim. Mas depois a gente vê que a nave tava inteira. E por sinal, por que ele não tentou achar a nave, né? Já que tinha um monte de equipamentos e coisas assim. Principalmente depois que ele perdeu os equipamentos dele, né? Porque aquela granada de gelo que foi usada pra capturar o Kalish ali, né? O bicho. E ele, por sinal, a Tessa achou na nave do Predador. Então o Predador devia ter. O deck devia ter tentado achar a nave dele, né? Que ele devia de ter algum naquele coisinha dele ali, ele devia de ter os localizadores, coisa assim da nave dele. Sabe? E, sim, e até pra ele. Porque uma coisa, o que adiantaria ele matar o Kalish, o cara, se ele não tivesse como voltar pro planeta dele pra levar o troféu? Então, primeira coisa que ele tinha que ver é achar a nave dele, ver se a nave dele tá inteira. E, né, você vai conseguir voltar. Porque vai passar tudo que eu ali, conseguir o troféu, pá, não posso voltar. É só o que faltava, né? É só o que faltava. Seria o, né? Seria o fim, né? Bom, tá, né? O legal é que ele cai no meio de uma floresta. Ah, legal assim, o planeta é morto, é só o planeta, mas o planeta não. Tu imagina um planeta morto. O planeta tem mais vida que o planeta do. Parece ter mais vida que o planeta dos Predador, né? Pouca gente viu o Predador, aquele deserto, aquela coisa assim, né? Tudo aquela areia vermelha, tudo vermelho, aquela areia quase. Parece tipo Marte, assim, sabe? Já o planeta morto do Kalish é fauna, flora por tudo, sabe? Tipo, ok, o planeta é bem letal, sabe? É bem. Até isso numa floresta. A gente tá falando do planeta morto que não é morto, né? Ele é bem letal, assim, mas não é morto, né? Mas, cara, tem um universo, tipo, né? O Warhammer 40 mil, que o planeta, tipo, que nem Katachan, que tem selva, coisa assim, mas é tão letal que é considerado Death World, né? O planeta morto. Não sei se vocês estão usando a mesma classificação ali. Sabe? Bom, ele chega ali, ele. Algo que eu sei, a coisa é o cara vai numa. Cai na floresta. E só depois que ele bota os equipamentos ali, a mostra, que vem aquelas plantas e pega os equipamentos dele, sabe? Tipo, sério que a planta teve a inteligência de pegar os equipamentos dele, sabe? Tipo, primeiro, em vez de atacar ele direto, sabe? Tipo, aquilo ali foi forçado, cara, que foi forçado. E ele foge e não tenta voltar pra bolar um plano de como matar as plantas pra pegar o equipamento dele, sabe? Porque você, meu, o cara tá. Porque se o cara, eu falei assim, tu não mata nem as plantas, tu vai matar o bicho que é imatável, assim, que ninguém nunca matou antes.
Ele às vezes, pô, mas se eu não mato nem essas. Eu não tô conseguindo nem matar essas plantas pra pegar meu equipamento de volta. Será que eu vou matar o bicho que ninguém nunca. Que ninguém matou até o. Sabe? E fora assim, e por perder o equipamento dele, ele teria mais motivação ainda pra procurar, pra voltar a achar a nave dele, onde teria mais equipamento ainda. E ele não fez. Entendeu? Porque uma coisa assim, não, tá, quem sabe ele não vai pra nave dele, porque ainda tem todo o equipamento dele ainda. Mas não foi era o caso, né? Ele perdeu o equipamento, perdeu barra, foi roubado pelas plantas, né? Pois é, os sintéticos conseguiram lidar com as plantas, né? Só com as armas normal, assim, de tiro e uma com era lança-chama, né? Que por sinal, por que, que os sintéticos por que eles foram pra lá, né, meu? Eles não tinham que ir direto pra onde tava o sinalizador da talha tava indicando, sabe? Por que, que eles foram pra lá onde o drop pod, né? Onde o predador, o Yadia, né? O deck aterrissou. Como é que eles sabiam, por sinal, né? O sinalizador não tava com. Não tava, né? Não tava lá, sabe? Como é que eles foram pra lá? Foi só pra dar os caras, né? Tipo, ó, oh, mas são perigosos, né? Daquela sequência de ação dele, dando os tiros ali, sabe? Visualmente foi bacana, sabe? Mas foi. Não teve coisa daquela coisa acontecendo, né? Pois é, e como é que. E como é que a Tasa achou a nave. A Tessa achou a nave do Predador, né? Do deck. Porque se nem o Predador achou a nave dele, como é que ela achou, né? Foi pra achar, achou a nave dele porque sim. Bom, até pode dizer, né? Na base deles aí talvez tenha os scanners e coisa assim que eu ia pra achar, mas o local da queda, alguma radar, coisa assim, o sensor, né? Se bem que isso aí não detectou o próprio deck se aproximando da base depois quando ele foi se infiltrar, né? Outra coisa que, tipo, coincidência de roteiro dos infernos, o deck passa. Né? Tipo, é o planeta grande ali, né? Ele. Todo lugar pra ele drop né, cair, ele vai perto justamente da floresta, perto do campo onde a Talha foi parar, né? Então. Até. Eu tô trocando os nomes, né? A tia que tava ali no ninho do abutre ali, né? Ela tá 30 dias aí, tipo. Os outros sintéticos não receberam alerta que ela tá ali pra resgatar, sabe? Tipo. E por que que o bicho pegou ela e levou pra lá? Porque ela é uma sintética, ela não é orgânico. Aquele bicho come, pelo visto, coisa matéria orgânica. Tanto que tava querendo comer o predador, né? O deck. Então, tipo, até os ossos, tá? Eu espero você ficar paralisado, mas ir pra comer você, né? Então, meio. Por que que ela tava. Por que que levou ela algo que não come pro ninho, sabe? E deixou ali, sabe? Tipo, porque mesmo que tivesse levado, poderia tentar provar ela, comer, pra, se não gostasse, tipo, ela teria que estar danificada do que o bicho tentou comer, sabe? Não tava. Assim. Ele tava ali presa, né? E a Tessa levou 30 dias pra ir voltar pra base. Porque daí mostrou ela toda destruída ali, dela sendo consertada, né? E daí eles avisando, cadê a. Ah, tá. Que tá vivo, não sei o que, né? Porque os outros sintéticos. Eles demoraram 30 dias pra ir lá resgatar ela, sabe? Daí até a mãe, né, Mother, né, falar, se você falhar de novo, você vai ser desativado. Eu vi algumas pessoas, tem os do Facebook reclamando, por que eu, né, por que moral de uma máquina ameaçar a outra, né? É, até acho que fez um sentido, porque como ela tem sentimentos, daí ela tem um instinto de autopreservação maior, eu acho, né? Tipo, até de antes, assim, ela tentou, ela fala depois que tentou salvar
a tia, né? E isso quase custou a vida dela e a faz, tipo, agora, como ela tem aviso, ó, se tu falhar, tu vai ser, né, desativada. Então, os sentimentos, né? Pelo menos eu acho que por isso, assim, sabe? Como ela tem o sentimento dessa informação interfere. Se bem que é uma coisa meio. Porque, como eles são sintéticos, eles deviam de ter o. Mesmo que eles fossem destruídos, eles deviam de ter backup, entendeu? Seria só reconstruir os corpos e tacar a memória em corpos novos. Né? Então, tipo, a outra nem precisaria de fato se arriscar pra salvar, sabe? Eles não deveriam ter um instinto também de autopreservação tão brabo por causa que eles sabem que se fossem destruídos seria só né, fazer um upload da consciência agora em outro corpo. Não é como algo que ficou meio um pouco forçadão é a tia sem as pernas quando ela consegue se livrar lá das amarras naquele. Ela consegue dar um salto, só com os braços ela salta e consegue chegar bonitinho no Abutre, naquele bicho, né? E matar e pra salvar o deck, né? Tipo, por sinal, só ele foi porque mesmo na cena, né, quando ele foi salvar ela já bem dizer, as pernas dela já tinha salvo ela sozinha, assim, sabe? Cara, pode dizer que ele ajudou, né? Ele abriu o caminho, ele e o filhote lá ajudaram, assim, mas tecnicamente ela se salvou sozinha, por assim dizer. E ainda ela salvou ele de novo, porque veio o sintético, né? Tipo, e ela ainda deu um tiro no, sabe? Bom, se bem que no final ele salvou ela porque a irmã, né, ia com o canhão ia matar ela e chegou por trás, né? Então, tecnicamente, no final das contas, ele salvou ela, assim, né? Mas aquela cena foi pra dar uma humilhadinha, sabe? Tipo, eu vim te salvar, sabe? Pra dizer assim, capaz, né? Não precisa de ninguém que me salve, sabe? Por assim dizer, né? Mas no final precisou, né? Por sinal, eu achei muito forçado. Tipo, ele vê que aquelas folhas, aquelas plantas são perigosas, fico aí com os espinhos. E em vez de pegar e voltar, quando ele mal tinha entrado ainda e ir e dar o contorno, né? Tipo, tava aqui o campo, tava aqui né, tipo, umas montanhas, assim, uma elevação, e aqui o campo, e ele mal tinha entrado, ele podia só dar uma recuadinha, né? Ou pegar e pular. Né? Então ele parece que ele podia ter pulado, sabe? Tipo, na direção dos. Onde até na direção onde a tia tava, sabe? Em vez de ter ficado andando em linha reta no campo minado, por assim dizer. Sabe? Talvez fosse um humano comum que não pule muito alto, né? Muito longe, mas ele pula, né? Algo que eu já ia esquecendo. Né? Porque, tipo, bom, como eu digo, isso até é algo que eles podem tentar dar, sabe? Dizer que, não, que é um clã diferente. Mas eles falam Yar, eles não falam o clã deles, né? Eles nunca mencionam, eles não mencionam nem o nome do clã dele. Eles botam, tá até no início do filme, né? Yaja, né? Não tem amigos, é sozinho, porque, e caça sozinho, etc. Ele não queria nem fazer com uma, quando ele, né? Quando ele não sabe ainda que o bichinho ali é o filhote do Kalish, né? Ah, porque no filme do Predadores, que eles levam, pegam, em vez deles ir no planeta dos humanos caçar, eles pegam os humanos e levam pra aquele planeta lá e caçam. Lá, e fora num penúltimo, acho que num outro filme do Predador também, que tem um gurizinho que é autista lá, sabe? Os Predador tem cão de caça. Tem um cachorro, assim, sabe? Então os Predador usam os animais pra caçar, tipo um cão de caça alienígena. Ou seja, o Predador não tá caçando sozinho, ele tá usando um animal pra caçar. E naquele filme do Predadores, os Predador estão caçando em bando. É mais de um Predador caçando, sabe? Não é um Predador caçando aquele grupo ali. São vários. Então
isso aí do Predador caça sozinho, né? Yadia caça sozinho, é uma quebra de canon, até onde me consta, porque aqueles filmes são canon, aqueles 2 filmes são canônicos, e do jeito que foi mostrado, dito, por assim dizer, nesse filme, não dá a entender que isso aí é uma coisa que é só dos clãs, entendeu? Ah, tipo, ah, não, aqueles clã é diferente, esse clã é diferente daqueles, né? Então por isso que é diferente, sabe? Porque o cara podia, ainda se for, cara, daria pra arrumar se eles botassem a diferença, não, nosso clã, né? Ah, nós não somos de nós. Botassem, ah, aqueles clãs até são, né? Sabe, se desviaram do caminho porque eles fazem, né? Usam cães, aí precisam se andar em grupo. Nós somos assistindo a caçador, né? O cara tem que saber por conta, sabe? Aquela coisa. Né? Então eu vou ser deck, porque ele dia deck do clã, não sei o que, sabe? Ele não, deck dos Yadia. Como se o cara não for. Ele não é um. Nem é de, né? Não é um Yadia se ele não conseguir a caça, sabe? Por sinal, deviam mencionar o clã, né? Ah, eu sou do clã tal, sabe? Nunca menciona o nome do clã, sabe? Então isso é uma quebra de canon que aí, nisso aí não, não salva, dizer, ah não, é só do outro clã, sabe? Pelo menos até onde eu vi, não, eu não creio que salve. Posso estar errado, mas dificilmente nisso, sabe? Ahn, o filhotinho de Carisha, que parecia até um macaco, sabe? É meio forçadinho o bicho ficar do lado dele, até ter. Porque ele, salvado eles, né, quando eles vão ser devorados por aquele bicho ali, sabe? Que é, que é quase tipo aqueles bichos do deserto lá de Star Wars, só que ao contrário, sabe? Tipo, quase, né, aqueles. Mas tem uma pequena que eles crescem que ele estava lutando, o filhote, né, pela presa, pela aquela coisa ali, né, que o Kaish comia. O predador vai ganhar, vai matar, mas acaba não matando, sabe? Daí, tipo, teve uma misericórdia, daí o bicho, ah, o cara podia me matar, não me matou, e daí. Tá. Mas. Ah, que for pro bicho, né? Que é um animal. Ter tal, sabe, racionalidade, assim, tipo. É um plot armor dos infernos, sabe? É um plot. E fora aquela coincidência, sabe? Tipo. Que depois, pra ele ser justamente. Porque até já tinha dado um foreshadow. Porque o cara falou, o que é aquilo ali é a comida do Kalish, sabe? E por coincidência, como o bicho tava comendo a mesma coisa, sabe? Mas, cara, podia ser outro predador também, sabe? Depois, quando, né, ficou, quando o bicho cheirou, o cara ele ia matar o deck, cheirou ali. Daí eu fiquei, né, eu já, porra, tá explicado, né? O bicho era filhote, sabe? Ficou tipo, ah, não, que fantasma dos infernos. Sabe, com uma coincidência de roteiro dos infernos, sabe? Tipo, o cara tá ali, vai caçar na mesma coincidência o filhote, sabe? Vai caçar no mesmo local, sabe? Tipo, ah, cara, que não, sabe? Sabe? Ah, porque até porque geralmente o filhote não é o filhote que caça, né? O adulto que caça e traz pro filhote até. Cara, não, talvez para a idade, né? Eu já não tava tão novinho assim. Mas parecia pelo tamanho que o bicho fica quando é adulto versus o tamanho que tava, sabe? Ele ainda tava bem novinho, né? Versus o tamanho que saiu quando saiu da nave no final do filme, já tava bem maior, sabe? Então, acho que tava meio novo pra caçar sozinho, vai me desculpar, tá? O diálogo que eu achei que, olha, mais panfletário, acho que do filme, os mais panfletários, o negócio sobre o Alpha, sabe? Tipo, a não ser que ela tenha mentido, assim, só por razões, assim, tipo, porque o Alpha de uma matilha de lobo é o, geral, que eu sabe, é o mais forte.
E o maior e mais forte, não é o que melhor protege o pack, o grupo. O legal é que o, ela, o sintético mega inteligente perpetuou o mito do lobo alfa. No reino animal, a maioria dos alfas, que se pro macho alfa, é de fato o maior e mais forte. Tipo, uns leões, assim, né? O leão que é o do chefe, eles chamam de Pride, né? Por exemplo. Não vai ser o que melhor cuida, por assim dizer, no sentido de se preocupa com o bem-estar, sabe? Que é no sentido de, ele tem uma preocupação, tá? Ele vai. Mesmo que tenha um que. Se ele for desafiar o maior e mais forte, ele vai perder. O maior e mais forte vai desafiar, ele vai ganhar e vai ser o novo. O alfa ali, né, o chefe ali do. Com os lobos, isso não tem. O líder da matilha é o pai, é o mais. Geralmente é o mais velho, e é o lobo e a loba que são o pai da ninhada, assim, sabe? Dos outros, de todos. O mito do lobo alfa se perpetuou quando foram botar lobos, acho que num zoológico, coisa em cativeiro, e daí não era, ninguém era pai de ninguém era, os lobos não eram relacionados, daí eles ficaram lutando por dominar, né, pra hierarquia de dominância. Daí tem o mais forte ficou sendo o líder, né, daí o alfa. Aí que se perpetuou o mito, se criou e daí se perpetuou o mito o alfa dos lobos, assim, sabe? E um sintético, geralmente, que tem um monte de informações, etc., deveria de saber disso aí, entendeu? Ainda mais no futuro, assim, com mais informações. Poderia se dizer, quem sabe ela mentiu pra ele, querendo dar uma liçãozinha de moral, sabe? Tipo, quem sabe eu vou passar assim, que o mais importante não é só quem mata mais, e sim o que se preocupa, sabe? É possível, mas não temos como saber, porque não tem, né? Não é que nem HQ, às vezes como é que é uma vantagem das HQ ou de algumas, é que às vezes tem o balãozinho que tipo, o que a pessoa tá pensando. Ela pode estar tá falando uma coisa assim para outra, mas tem o balãozinho assim, tô tipo, falou X, mas tá pensando Y e mostra pro leitor, né, o que ou às vezes até num livro, né? O cara tá falando isso, mas né, está pensando aquilo. Não que não desse pra fazer isso também num filme, sabe? Botar uma vozinha depois, assim, uma vozinha interna, assim, ou até uma caixinha de texto aí no filme, né? Uma legenda, assim, o que a pessoa tá pensando enquanto tá falando. Sabe? Isso aqui geralmente não é feito. Às vezes até ajudaria, né? Porque às vezes uma coisa que a pessoa pensa que é um analista, ou até o público, acha que é uma coisa totalmente incoerente do ponto de vista assim, da personalidade do personagem, né? Está agindo out of character, como se diz, né? Daí o cara, não, isso aqui é totalmente incoerente, isso aqui o personagem agiu de um jeito que ele nunca agiria, sabe? Daí se tivesse uma coisa assim, tá, cara, que agora a motivação dele faz sentido, né? Do personagem faz sentido. Mas entendi, entendeu? Tá, então o cara tava mentindo, ou ele mudou de opinião por causa disso, ou ele tá. Mas não tem via de regra, né? Se tiver num filme, num seriado, algo assim, é raro, assim, né? Pra contar nos dedos, se bobear, né? Algo que eu achei muito besta. Achei não, é muito besta. Os sintéticos usando veículos terrestres pra andar no planeta. Sério que uma corporação que tem todos aqueles recursos que a gente viu que a Ion não vai botar veículos que voam pros sintéticos. Então, a corporação não. Bom, se poderia dizer, vou cortar custos também, né? Mas. Porque até fica melhor pra fazer varredura do planeta para procurar a criatura, né? O Kalish e outras, né? Tu tem uma suprema. Pelo ar, às vezes tu faz melhor do que pela terra, né? Talvez até um veículo camuflado, né? Pro bicho não.
não te enxergar, né? Não estiver chegando, tu poder capturar mais fácil. E o objetivo é capturar vivo, né? Mas não só principalmente, mas qualquer coisa que possa servir como arma biológica, né? Algo que eu achei estranho, por que pra tirar uma amostra, que eles falaram, vou tirar uma... Até que eu tinha conseguido de convencer, ele não é uma espécie adequada, né? Quem sabe vamos só convencer ele a nos mostrar como é que as armas dele funcionam. E daí a gente deixa ele aqui. Tipo, tá. Boa ideia, tá, né? Tipo, ou seja, eles não iam nem levar ele prisioneiro pra corporação, por assim dizer. 90% assim, tipo, tá, sabe? Eu só vou tirar uma amostra. Só que tirar a amostra não era tirar a amostra de sangue, medula espinhal, na medula, coisa assim, não. Era tacar uns fios tipo cotonete, né, com as coisas na cabeça e dar um monte de choque. E eu fiquei assim, que amostra é essa que eles estão tirando, sabe? Eu fiquei assim, isso é amostra de quê? Sabe? Não, e também não sei quanto tempo que eu ia levar pra tirar aquela amostra. Porque não mostrou assim. Quanto tempo ia o deck ia ficar tomando aquele choque. Eu sei que só daí a tia falando, para, sabe? E ficou, sabe? Porque se faltava só mais uns 10 segundos, assim, sabe? Podia já terminar e daí acabou, sabe? E já podia pra ele ser libertado e tudo mais, né? Mas o que eu mais fica assim, sabe? Sabe? Tipo, a própria Tessa falou que ela viu todos os logs da conversa. Então ela sabe que o deck que é vingança. Que o pai matou o irmão, etc. Sabe? Eles podiam propor o quê? Meu, tu me mostra como é que as tuas armas funcionam e mais até, e nós podemos te ajudar na tua vingança aí, né? Porque o que o cara ele não tinha clã, eles pegaram o que um Yaja que não tinha nada. E não só não tinha nada, ele tinha só motivo para querer o clã dele. Talvez não toda a raça dele, mas o clã dele em especial. E dizer, olha, tu não tem nada, tu é só um Yaja, sem clã. Os únicos que te conhecem lá, que te queriam morto. Quem não te conhece também não vai te acolher bem pelo jeito que tu é, né, porque tu é deficiente. Tu não pode tentar outro clã ali, os caras vão rir da tua cara, a menos que tu talvez leve uma grande recompensa, um troféu pros caras ver que tu é foda e te acolhendo. Eu não sei se tem isso aí na cultura deles. Mas vamos supor que tenha, talvez, né? Mas assim, a princípio, nós somos uma baita da corporação com recursos que poderia te ajudar na tua vingança. E tu não tem nada a perder em colaborar com a gente. Não tô dizendo que ele fosse aceitar. Mas é meio besta, pra não dizer totalmente besta, os caras não faziam a proposta. Os caras, né, as sintéticas não faziam a proposta. Algo que também foi muito WTF é que eles falam especialmente, nós somos especiais porque nós temos sentimentos. Só que tecnicamente é besta, é meio besta, pra não dizer totalmente, tá? É o tipo, pode ter sentimentos, vários tipos de sentimento. Tu pode ter um sentimento de crueldade, um frio e calculista bem maquiavélico, sabe? Pode ter. É que a gente diz sentimentos, que é uma empatia, estilo que a Tessa tem, de não poder deixar o cara ver o cara sofrendo dor ali e não suportar nada, sabe? Mas tu pode ter um sentimento de gostar da coisa, faz mais, porque alguém sem sentimentos, alguém estilo um sintético, seria totalmente indiferente, entendeu? Tipo, aquilo ali
não se incomoda, mas também não gosta, sabe? Não tem aqueles, sabe, mais, sabe? Poderia então ter um sentimento de diferente, sabe? Tipo, bem. Então é meio estranho ela ter só um. Claro, poderia ter que vamos aqui, vamos botar uma ter um sentimento mais que vai ser próprio para explorar as criaturas, por assim dizer, e a outra que vai ser mais de se importar com ela só para ver equilibrar e para contrabalançar. Não pra você, né, também, né? Porque ter os sentimentos que dá elas, os sentimentos da Ellie, por exemplo, é bem contrário aos interesses que a corporação teria. Então, bem estranho ter. Assim, mas o maior é que o outro sintético que entrou na sala depois e ficou perguntando, por que você está falando IAGE? Você ouviu a ordem, é para perguntar como é que os equipamentos funcionam. Eu disse, se os outros, se todos os sintéticos são iguais, a única diferença é que elas têm sentimentos, aquele sintético também não deveria ter o tradutor universal e entender a língua do IAGE? E ver que o cara estão mentindo na tradução? Sabe, tipo... Porque ela não falou, nós somos um modelo muito mais avançado e não sei o que, e temos... Ele falou, não, nós somos especiais porque temos sentimentos. Nada mais. Entendeu? E assim, e assim que eu fico no laboratório e a Tessa fica no trabalho de campo, sabe? Dá a entender que tem uma diferença entre os modelos. Só que o legal é que ela que fica no laboratório, a princípio lutava tribença. Até as pernas dela lutavam bem contra os outros sintéticos. Né? Ela só com as pernas lutou melhor que o sintético que tava com o corpo todo, sabe? Tipo, ficou meio forçado, entendeu? Meio, para não dizer totalmente. Né? Cara, tu pode dizer que mesmo que tu possa dizer assim, não, que o dimorfismo que existe entre homem e mulher na biologia não existe entre os sintéticos, né? Tipo, densidade óssea, o jeito dos músculos, né, as coisas que faz com que o nível de testosterona, etc, tudo que faz um homem médio ser mais forte que a mulher média, por assim dizer, não existe entre os sintéticos. Então, tipo, tirando a aparência física, assim, eles são níveis de força iguais, assim. Igual, ela tava só as pernas, assim, sabe? Tipo, E a princípio o conhecimento de luta do outro sintético deveria ser até mais, porque o cara é um sintético de campo. E ela é só uma que era pra ficar no laboratório, entendeu? Ela nem deveria de estar então equipada com todos aqueles conhecimentos de fazer jogo de, né, movimento com as pernas ali e coisa, entendeu? E mesmo que tivesse, o cara ele também teria a vantagem do corpo, sabe? Então meio forçado, por assim dizer, né? Só pra que, tipo, não consegui, só com as pernas eu consegui me libertar, sabe? Tipo. Pois é, né? E daí, como é que ela se conectou com as pernas tri rapidinho, né? Porque lá quando ela ficou não sei quanto tempo aí pra se conectar, né? O coisinha, tipo, pra conectar ela de volta, né? Quando tava quase terminando, puf, veio ali arremessou, o Kai'Sa arremessou o deck pra dentro do coisa onde ela tava, e caiu, foi bem assim, tipo, e só as perninhas desuniu, só a parte bem onde, sabe? O filme ficou muito, se tu comparar com outros filmes da franquia, teve muito humorzinho, estilo, né, que não tinha, sabe? Muito comédia. Nítida coisa que era pra ser engraçado, sabe? Que não é necessariamente ruim, mas não é do estilo da franquia, sabe? A franquia não é do estilo de, tipo, tu dar risada, sabe?
ficou algo estilo filme da, né, uns filmezinho da Marvel, né, o filme do Homem-Aranha, o filme do Thor, ali, os últimos, né. Se bem que o primeiro filme do Thor não tinha as comédias, que eu me lembro, no estilo, assim, né, por exemplo, dos últimos filmes do Thor, né. Mas, no caso, ficou estilo os últimos filmes do Thor, do Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia, né. Mas acho que não tanto também, que não é aquele, né? Não tem com aqueles bodes ridículos, né? Os bodes. Daí daqui a gente come ele. Não, vai ficar quieto. Sabe? Ah, não, aquilo foi do Thor, né? Mas. Se eu não me engano. Mas ficou o filme da Marvel. Bom, estão, acho que a Disney tá, né? Tem o dono da Marvel hoje em dia, se eu não me engano. Tem que nos outros filmes tinha gente, né? Tinha ser humano e parecia mais sangue. Aqui, no máximo, não tinha ser humano, tinha só sintéticos. A violência de sangue, de gore, foi reduzida em sentido de não ter gente, né? Eles deram a desculpa que os humanos morriam rápido naquele planeta, só que eles fizeram uma base segura ali, onde nada de ruim acontecia na base, né? Poderia então ter humanos aí na nave e no laboratório, sabe? Isso, os sintéticos ir para campo, para as partes perigosas. Então a parte de, não vamos botar humanos também ficou meio capenga. Porque podia sim ter humanos, né? Só não deixar expor os humanos à parte mais perigosa. Uma. Eu sei que eu vou dizer, antes que alguém use contra mim, é melhor eu mesmo abordar, né? Porque eu sei que eu abordei. Que esse filme quebrou canone porque ele tem coisas diferentes dos outros filmes do Predador, né? Como os do cão de caça e os predadores levando as pessoas para pro planeta, para um outro planeta que não é o dos predadores, mas é um planeta que também é, bem dizer, tudo uma selva. E os predadores ficam caçando, também com os cão de caça, até em grupos, né? Mais de um predador. Que alguém pode dizer assim, mas aqueles filmes aqueles filmes se passavam num tempo que a humanidade que não tinha corporação, era bem antes, né? Seria tipo, vamos dizer, aqui no nosso tempo, aqui, enquanto esse filme Predador, a humanidade já tem até a nave espacial, sabe? E já tem a tecnologia bem, mas já tem os sintéticos. Então poderia ser que a cultura da raça dos predadores como um todo evoluiu. Sim, é possível. Né? Só que a gente vê que eles são seres que vivem bastante tempo. Não, a cultura deles mudar tanto, por assim dizer, em tão relativamente pouco tempo, não vou dizer que é impossível, porque até a nossa muda, às vezes muda bastante, já mudou, já ficou estática por muito tempo, em certos aspectos, mas também depois de alguma coisa, por certos motivos, tipo a Revolução Industrial e etc., descoberta de novas coisas, mudou um monte, né, em pouco tempo. Hoje até se diz que está estagnada, né, de certo modo. Então não vou dizer que, sabe, de 100 anos, 500 anos, assim, a cultura do predador mudou a ponto de agora eles não usar mais os cães de caça, de agora eles não caçar em bando mesmo, ficar só um em um. Não vou dizer que é impossível, mas é uma coisa que pra deixar o público menos confuso e menos, tipo, sabe, aquele México do trabalho. Ué? Sabe? Ué? Que é do Jack Chan também, sabe? Ué? Eles podiam dar um diálogozinho, sabe? Tipo, né? Eu vou.
Porque assim, tipo, você vai fazer um voto como nossos ancestrais. Nossos ancestrais usavam aqueles cachorros, sabe? Aqueles cachorros. E sabe? Pra dizer que até os ancestrais faziam. Só que não seria nem ancestrais, né? Porque pelo tempo de vida do predador que eu saiba, eles até estariam um pouco vivos assim. O pai estaria vivo no tempo. Poderia estar vivo no tempo que se fazia isso ainda. Dos outros filmes, assim, sabe? Aqueles predadores dos outros filmes, aquele pai dele estaria vivo. Que eu saiba, pelo tempo de vida de um predador. Pelo menos nas mídias que acho que não são canônicas, pelo que eu saiba. Eles poderiam mudar e dizer que, não, o predador vive no mesmo tempo que um ser humano vive. Sabe? Ou até menos. Então, o que eu posso... algo que é objetivamente besta é o deck que se infiltra na base dos sintéticos. Pra começar, como é que ele sabe onde é que é a base, né? Como é que ele encontrou, né? É que ele sabia. Ele seguiu os rastros do veículo? Mas o veículo tava voando, você não é? Me corrija se eu tô lembrando de como é que ele simplesmente acha a base dos caras porque sim, né? Eu acho, se não me engano. Bom, ele acha a nave dele porque sim, sabe? Como é que ele achou a nave dele também, né? Não a cápsula de fuga, a nave, né? No final, depois. Eu não sei. Porque depois ele acha a nave, né? Pega o elmo que era do irmão dele lá, sabe? Tipo, tinha um elmo lá. Mas tá, ele acha a base dos sintéticos e tal. E não tem. E na base. E simplesmente vai entrando, entendeu? Se infiltra ele como se não. E, né? E o. Poderia talvez o filhote achar pelo cheiro, sabe? Pra onde levaram a mãe dele, sabe? Mas eu acho que não foi isso que aconteceu. Porque o predador, né, o deck, entra na base dos sintéticos como se fosse o dono do lugar, sabe? Eu digo, porque ele podia ter pego dois daquelas coisinhas, né? Ele pegou aquelas coisinhas que lançava o dardo pra ser tipo o substituto do canhão, né? Só que como é que ele controlava? Porque o canhão ele teria como controle de quando e onde ia fazer os disparos. Aquele bicho não, sabe? Aquele bicho. Como é que o bicho sabia quando tinha que disparar, sabe? Eu não vi. Não sei se eu me perdi ali, sabe? Como é que ele fez pro ter o controle de quando o bicho dispara, sabe? E por que não botou dois, sabe? Ou mais até, por que não botou quatro, sabe? Quatro. Até não botou um em cima da cabeça, sabe? Um monte em cima da cabeça, assim, sabe? Tipo, eu teria levado um monte, né? Feito, não só um, sabe? Se fosse. Já que era algo que não precisava de fonte de energia e coisinha assim, conseguia domar a ponto de ter o controle, assim, porque levar só um, sabe? Tipo, daí, igual é idiota, né? Porque a base vai dizer que capaz que os sintéticos, os caras não iam botar um sensor, um radar, alguma coisa assim na base. Uma C, um P. Porque ele entrou como se fosse, né? Entrou assim. Sem ecoar, né? Sem, porque os sintéticos, os caras já sabem. Lembrando que não é nem nosso. Se fosse uma base militar do nosso universo, até ia dizer, sabe? Mas, realmente é o nosso universo, só que no futuro. Mas eu digo no nosso tempo, com a nossa tecnologia atual, sabe? Os, até poderia dizer, o cara, sabe, tem sensores não detectam, sabe, alguma coisa, mas ainda assim, sabe? Sensores de movimento e coisa assim deveriam pegar o predador e coisa de radar. Sabe? Mas ele foi
num tempo, tipo, não sei lá quantos anos no futuro, quantos séculos, acho que até séculos, não é nem, não, no futuro, sem a cloaca, e nada detectou ele. Nem sensores da base, que não tinha nenhum sistema de defesa, nada, radar, armas automáticas de movimento. Os próprios sintéticos não tinham nenhum sensor que detectasse, sabe, tipo, predador. Não tinha nenhum computador, nada assim, tipo, ó, as unidades estão sendo destruídas lá em tal região, sabe? Se perdemos contato com, sabe? Coisa que às vezes qualquer. Muitas vezes, assim, tipo, hoje em dia, sabe? Tipo, tu vê, manda os caras pra campo, assim, e os caras vão sendo mortos, assim, tipo, e aparece aquela tela. Ah, perdemos o. No Solo Leveling, cara, que é aquele anime ali, os caras assim, perdemos os sinais vitais dos caçadores, tanto dos caçadores na ilha, não sei. Tipo, até ali, os caras monitorando, tipo, o computador, né, o cara no central. Perdemos os sinais do. Ou seja, não teria um sintético numa central de comando, tipo, assim, ó, estamos perdendo os sinais das unidades na área, sabe? E num planeta que. Talvez até. Ah, não, se for um lugar que nada, não tem ameaça nenhuma, não sei o que, nada pode acontecer, sabe? Tudo, a princípio, é semi-paraíso. Mas, pô, estão num lugar hostil com os bagulhos, sabe? Tudo, qualquer coisa ali tudo é perigoso. Não teria isso aí, cara, né? Se alguma coisa invadir, algum animal daqueles ali invadisse a base, sabe? Tipo, ah, sabe? Então, hum, algo que pode ser dizer que é forçadinho, mas talvez não tanto, é a sintética, né, a Tessa vai usar o canhão vai atirar na boca do Kalish. Daí o Barret pega e come ela, sabe? Tipo, antes dela dar o tiro. Assim, pouco, o canhão. E fora, tipo, o pot armor também, de, tipo, ela vai fazer. Ficar 2 horas pra mirar na cara da Talia, né? Da tia. Foi vantagem a tia, né? Da sintética boazinha, né? Vamos pegar. É que tem que dar o tempo do deck pegar e ir lá e. Né? E matar, tem que ter o pot armor, né? Porque ela podia já dar o tiro, né? Quer dizer, na verdade ela podia dar o tiro e depois você consertar. Mesmo que atingisse, talvez desse pra consertar, ir na nave e consertar. Sabe? Dependendo do tipo do dano aí. Né? Pois é, o legal é que o mesmo esquema que foi usado pra capturar o Kalish, daria pra usar pra matar, né? Porque o que ele foi congelado, explodido de dentro pra fora, né? Pelo que eu vi. Daria pra congelar e fazer. Qualquer predador que foi tentar matar ele, tudo que tinha que fazer é jogar uma granada de gelo nele e fazer ele ficar em pedaço ali, ficar só com a cabeça. Sabe? Então, não, o bicho tão imatável assim, invencível, parecia tecnicamente bem vencível, entendeu? Não era pra aquele predador ali, né, pro deck, porque ele tava sem a maior parte do equipamento. Ele foi enfrentar só com a espada, né? E aquela coisinha aí, aquele shuri, né? Aquela laminazinha, sabe? Fora isso, mas o predador com todos os equipamentos mataria tranquilo. Não vi um bicho ser tão imatável assim. Então. Só que daí, pois é, vou dizer assim, é só. Tá, mas então o filme dá pra arrumar, é só remover a granada de gelo. Tira isso do arsenal dos predadores, né, do deck. Ok, mas daí, pois é, mas daí como é que fariam pra capturar o predador vivo, né? Pra capturar o Kalash e o etc vivo, sabe? Porque ele só teve o poder quando eles capturaram tanto o predador quanto a fera, né? O Kalash vivos junto, congelados. Sabe? Como é que vai fazer isso sem aquela granada de gelo, né? Um choque, uma arma de choque, faça o bicho ficar
Quando acordar já tá nos grilhão? Não sei, né? Ah, uma coisa, né? O predador, já antes ele tinha. De todos ele tinha uma rede que pegava assim e às vezes até cortava sabe, a rede assim, matava a pessoa, assim, que a pessoa ficava presa na rede, né? Nisso aí não teve, né? Porque essa rede devia de estar presa nos coisinhos aqui do predador, sabe? Então as plantas não deveriam ter sido. Não deveriam ter pego aquela rede, né? Muita coisa podia ser arrumada. E ainda. Mas outras coisas que já fica meio brabo de arrumar e dar uma explicação boa, sabe? Que o povo vai engolir isso. Eu acho que talvez o filme, uma nota 6, cara. Posso estar dando até muito, talvez tivesse até que ser menos. Então é isso aí. Ah, pois aí, o cara. Não que não possa ser um animal assexuado, né? Porque só tinha só a fêmea ali e não tinha nenhuma. Né? Mas não seria o primeiro bicho assexuado na natureza, né? A princípio. Então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito, diga por quê. Se puder ajudar o canal com qualquer coisa, tem os links aí de doação. Se quiser que eu analise alguma coisa, quiser encomendar a análise, lá que eu não tá comprando o resultado da análise, tá comprando, né? Tipo, eu fazer a análise. Falou.